assim. A nossa aula agora, a aula 3, faremos a correção das atividades da página 55 e 56 sobre os conteúdos envolvendo os órgãos dos sentidos. Vamos lá? Na página 55, a questão número 4 está dizendo o seguinte: nossa retina apresenta dois grupos especiais de células responsáveis por captar as imagens do ambiente, os cones e os bastonetes. Cada um desses grupos é especializado em captar imagens em ambientes com maior ou menor luminosidade. Sobre esse assunto, leia as situações a seguir e responda ao que se pede. Manuela entrou em uma sala de cinema e a princípio não enxergou nada. Após alguns segundos, sua visão se adaptou à pouca luminosidade e ela pôde andar até sua poltrona. Que células permitiram que Manuela enxergasse nessa situação? Foi as células dos bastonetes. Quem colocou, acertou. Letra B. No caso dos animais noturnos, como alguns felinos, a predominância é de cones ou de bastonetes. Por quê? Bastonetes, pois essas células são capazes de atuar em ambientes com baixa luminosidade, como é o caso dos ambientes noturnos. Número 5. Observe os 4 círculos sem fixar o olhar em nenhum deles e veja o que acontece. Em seguida, fixe o olhar somente em um deles, cobrindo os outros com a mão. O que você observou nos dois momentos? Nós vamos ter aí tipo um ilusionismo, uma visão óptica, né? No primeiro momento, os círculos parecem girar, mas ao cobrirmos 3 dos círculos com a mão, essa sensação de movimentação não acontece. Nem sempre o que vemos é o que de fato acontece e o que está ocorrendo, diz a questão B, da número 5, como no caso dos círculos da imagem acima. Como podemos explicar essa ilusão de ótica? A ilusão de ótica acontece porque o estímulo visual é interpretado pelo cérebro. Dessa maneira, deixamos de perceber alguns detalhes ou os percebemos de forma diferente do que realmente acontece. A número 6, leia o texto seguinte e preencha as lacunas com as palavras do quadro. Temos aí ar, nariz, cheiros, olfato e receptores. Os cheiros das flores, dos perfumes e até mesmo de um bolo de chocolate só podem ser percebidos por causa do nosso nariz e do cérebro. O sentido responsável pela percepção dos odores é chamado de olfato. Ele depende, sobretudo, da interação físico-química entre as moléculas presentes dissolvidas no ar, que inspiramos, e certos receptores que ficam dentro de uma pequena área do nosso nariz. Vamos agora para a página 56. Na página 56, a questão 7 diz o seguinte: analise a seguinte tirinha da Turma da Mônica. Por que os meninos se assustaram? Porque acharam que havia um passarinho perto deles. Letra B. Que órgãos foram responsáveis por essa rápida percepção e resposta? Orelha e cérebro. E qual foi o estímulo que chegou até esses órgãos? O estímulo foi sonoro, o aviso da Mônica, e ele foi enviado ao cérebro como impulso nervoso. Letra C. A interpretação dos meninos estava correta? Justifica sua resposta. Não, eles interpretaram a frase da Mônica literalmente, mas ela só estava avisando que ia tirar uma foto. Número 8. Na imagem, vemos uma bailarina realizando giros sobre o próprio eixo. Grandes bailarinas já conseguiram chegar a fazer até 32 giros consecutivos.
Uma pessoa comum não acostumada à prática do balé facilmente sentiria tonturas depois de realizar todos esses giros. Por que isso acontece? Isso acontece porque o líquido presente nos canais semicirculares da orelha interna, responsável pelo nosso equilíbrio, continua em movimento mesmo quando se para de girar. Bailarinas costumam treinar e desenvolver melhor o equilíbrio. Letra B. Que relação essa sensação de tontura tem com o nosso cérebro? Os canais semicirculares informam ao cérebro a velocidade do deslocamento e a posição de nosso corpo. A número 9 diz o seguinte: cada povo possui um tipo de culinária, um modo de preparar seus alimentos, como se fossem sinais culturais transmitidos por meio do paladar, né? Da visão e do olfato. Por exemplo, no Brasil, os europeus foram os responsáveis pela introdução do sal, do açúcar e de diferentes especiarias, variando ainda mais o doce, o salgado, o azedo e o amargo do cardápio brasileiro. Sobre esses sabores, é correto afirmar que a percepção se dá por ser captada na língua e direcionada ao cérebro, transmitida ao cérebro através dos neurônios, reconhecida na região do sistema nervoso periférico e uma mistura de sensações do olfato e do paladar. Então, a letra E, que é o item 1, item 2, o 3 e 4. E, para finalizar, número 10, os sabores dos alimentos são sentidos exclusivamente pela língua. Você concorda com essa afirmação? Não, pois a gustação e o olfato são sentidos intimamente relacionados. O sabor dos alimentos é sentido pelas papilas da língua, mas é enriquecido com o auxílio da nossa percepção do olfato. Ao finalizarem as correções, não se esqueçam de enviar as fotos das atividades para a professora Aldilene, para validação de sua participação e frequência nas aulas de Ciências da Natureza. Conto com vocês!